nos colocar de pé. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Você que tem suas mãos abençoadas e não veio aqui só para receber, né? Mas veio para dar também, amém? E o Senhor poderoso já está no nosso meio. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua filha já está aqui, Deus, debaixo das tuas mãos poderosas. Mas nós clamamos, pedindo, Senhor, fala, Senhor, mais uma vez conosco. Senhor, que este culto seja direcionado cada vez mais por ti. E que a palavra rema que desça do céu sobre as nossas vidas nessa noite. Continua abençoando a tua ungida, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja linda e abençoada. A paz do Senhor, mesmo nesta noite, receba o meu carinho, o meu abraço. Nós estamos aqui debaixo da bênção do pastor Marcelo Lessa, eu congrego ali na ADRB. Quando eu vim aqui da outra vez, né, pastor? Eu disse que eu estava enamorando a ADRB, né? Mas Deus concretizou o namoro e hoje nós já estamos ali há 1 ano e 3 meses, louvando ao Senhor naquela casa. E eu quero agradecer a igreja, eu quero agradecer o pastor Bruno, a missionária Tatiane. É Tatiane, né? Tá certo, né? A Lucrécia, que me fez o convite, a missionária Michele, por esse carinho, né? Quando eu cheguei aqui nessa terra, o primeiro lugar que eu pisei foi lá, na sede, no Comitiva, não é? No Revestidas. E até hoje eu estou fazendo parte desse grupo. Então é uma honra retornar a esta casa, é uma honra estar aqui com esta amada igreja. Receba o meu carinho, receba o meu abraço. Eu estou aqui acompanhada do meu esposo, pastor Luiz Carlos Pérez, a minha filha Rebeca e o meu genrinho querido que está tentando entrar para a família. Então eu estou feliz nesta noite e eu quero agradecer à igreja, o carinho e principalmente ao Senhor por mais esta oportunidade de estar na casa dele. Quem nesta noite pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu te convido nesta noite a abrir a tua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 18. Quando eu recebi o convite, eu falei assim: Senhor, que palavra eu vou levar naquele lugar? E mais ou menos 2 dias depois, a diaconisa Lucrécia falou para mim: fala sobre vaso. E eu falei: Senhor, mas é a rede de mulheres semeando. E eu falei, aí o Senhor falou assim comigo: fala sobre vaso, porque eu quero falar tanto para homens quanto para mulheres. Então nesta noite tem simplesmente aqui uma serva do Senhor, que o que o Senhor fizer nesta noite, através da minha vida, a honra é dele, a glória é dele, é tudo para ele. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis assentar, amada igreja. E quando eu meditava nessa palavra aqui, e eu falava para o Senhor: Senhor, a palavra é tremenda. A palavra fala sobre moldar, sobre vaso que está quebrado, sobre vaso que está com rachadura, sobre vaso que está dependendo totalmente da unção de Deus. E eu falava assim: Senhor, mas vaso, Senhor, nós já somos vasos na tua presença, mas muitas das vezes, Senhor, nós estamos com pequenas rachaduras, nós muitas das vezes, Senhor, estamos com pequenas aberturas, que damos brechas para poder acontecer coisas na nossa vida que não está no direcionamento do Senhor. E o Senhor chamou Jeremias com tanto amor para moldar a vida de Jeremias.
E isso nos faz lembrar como o Senhor tem nos chamado no dia de hoje a um conserto, a uma moldagem que Ele quer fazer na nossa vida de maneira sobrenatural. E eu lendo esse texto, eu comecei a pensar com quanto amor Deus chamou a Jeremias. E quando o Senhor fala para Jeremias, levanta-te. E eu estudando essa passagem, eu pude perceber que a palavra do significado do nome de Jeremias, Jeová exaltará. É por isso que o Senhor chamou a Jeremias de uma maneira muito especial. O Senhor convidou Jeremias a descer à casa do oleiro, porque ele queria ter um particular com Jeremias. E eu, quando eu pensava sobre essa mensagem, pedi ao Senhor um direcionamento. A palavra que me chamou a atenção é lá no verso 2, quando o Senhor fala: levanta-te. Levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. Se o Senhor falou com Jeremias para ele se levantar, é porque tinha algo errado com Jeremias. Jeremias estava num posicionamento que não estava agradando a Deus. Deus queria trabalhar de uma forma maior, de uma forma sobrenatural, de uma forma inigualável na vida de Jeremias. E o Senhor chamou Jeremias ainda muito jovem. E Jeremias passou por muitas angústias de espírito, mas foi valente no serviço do Senhor. E quantos de nós Deus tem chamado? Deus tem chamado a um posicionamento, Deus tem chamado a um tratamento. Deus muitas das vezes tem falado conosco: quero eu fazer, quero eu mudar, quero eu transformar, quero eu agir. Mas muitas das vezes as lutas diárias, as dificuldades têm sido tão grandes que nós não estamos atentando a ouvir a voz do Senhor. E naquele momento Deus fala para Jeremias: levanta, porque Deus queria mostrar a Jeremias algo diferente, algo novo. E quando Deus fala para Jeremias: desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. E muitas das vezes na vida ministerial, na vida secular, não tem sido diferente. Passamos por lutas, passamos por dificuldades. Jeremias durou 40 anos em Jerusalém. Durante 40 anos, Jeremias estava em Jerusalém. Você já parou para pensar, durante esses 40 anos, quanta dificuldade Jeremias passou naquela cidade? Quanta luta Jeremias passou? Quanta vontade de parar Jeremias sentiu de parar a caminhada? Quantas vezes Jeremias deve ter pensado: eu vou parar aqui, daqui não dá mais, daqui eu não vou mais à frente, eu vou parar porque eu não estou conseguindo. Mas o Senhor vai lá, com amor, manda ele se levantar. E sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite? É noite de se levantar, é noite de se posicionar na presença dEle. Chega de igreja estagnada, de igreja paralisada. Chega de você entrar na casa do Senhor e sair do mesmo jeito. Chega de você chegar à casa do Senhor e dizer: Pai, eu só vim aqui porque eu tenho que cumprir um compromisso. Eu sou membro desta casa, eu preciso estar nesta casa. Mas o Senhor nesta noite fala para mim e para você: é noite de mudança, é noite de mudar o posicionamento. É noite de mudar. E quando o Senhor convida Jeremias para ele descer à casa do oleiro, é porque ali Deus queria falar com ele de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, quando Jeremias chega lá embaixo, quando Jeremias começa a ver o oleiro trabalhar naquele vaso, quando Jeremias começa a olhar, ver o oleiro montando o vaso,
o vaso apareceu com rachaduras, o vaso apareceu com trincas, o vaso apareceu com defeito, mas o barro foi ali quebrado. O barro que existia na construção daquele vaso, ele foi quebrado de novo. E muitas das vezes na nossa vida é necessário Deus quebrar. É necessário Deus fazer a gente descer. Era isso que Deus estava mostrando para Jeremias, que ele precisava moldar, que ele precisava trabalhar. Olha o oleiro como molda, olha o oleiro como é que trabalha no vaso, olha como é que o vaso está disponível na mão do oleiro. Olha como o oleiro pega o barro para transformar no vaso, e o oleiro começa a trabalhar, e o oleiro começa a voltar, e o vaso aparece com a primeira rachadura, e o oleiro vai, quebra de novo o barro, transforma de novo e coloca de novo na moldagem para trabalhar. E na sua vida, você tem deixado o oleiro trabalhar? Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer trabalhar na minha vida, na tua vida. Às vezes as rachaduras, as trincas que aparecem, às vezes as brechas que nós abrimos, impedimos o oleiro de trabalhar para moldar. Mas o oleiro está dizendo nesta noite, ainda há tempo para moldar. Ainda há tempo para trabalhar. Ainda há tempo para ele pegar, moldar de uma maneira especial, tirar a rachadura, tirar a trinca, fechar tudo aquilo que está aberto e fazer um vaso novo. E Jeremias começa a observar o oleiro trabalhando naquele vaso. E o oleiro com carinho coloca o vaso na roda, e o vaso gira, e o oleiro passa a mão dali. O oleiro alisa daqui, e ele vai trabalhando, e não é diferente na minha vida e na tua vida. Ele quer trabalhar, mas nós estamos impedindo o trabalhar dele, o agir dele, porque muitas das vezes nós paramos a caminhada. E quando Deus fala para Jeremias se levantar, eu penso aqui, na Bíblia não está escrito, é porque Jeremias estava num posicionamento que não estava agradando a Deus. Como tem sido o seu posicionamento como vaso, aonde você tem passado, no seu trabalho, dentro da tua igreja, fora do teu trabalho, nas ruas, por aonde você tem colocado a planta dos teus pés? Que tipo de vaso você tem sido? Você tem sido um vaso? Você tem sido um vaso moldado pelo oleiro, ou você tem sido um vaso que está apresentando rachaduras e trincas, mas você não está conseguindo detectar que tem rachaduras e que tem trincas? Oh, labaxu. É tempo de moldar, é tempo de trabalhar. Deus tem um chamado específico para cada um de nós, mas para cumprir esse chamado precisa ser moldado. Para cumprir esse chamado precisa não ter brecha, precisa não ter trinca, precisa não ter abertura nenhuma na qual possa entrar algo que venha desagradar o Senhor. Oh, aleluia. Eu orava durante 10 anos. Eu sempre falei para o Senhor: Senhor, eu quero pregar aquilo que eu vivi, as experiências que eu vivi, aquilo que o Senhor me fez passar durante o tempo de moldagem da minha vida. Eu orei durante 10 anos para Deus me tirar da cidade onde eu morava, porque eu falava para o Senhor: Senhor, eu quero sair daqui, eu quero ir para outra terra, eu quero pisar em outro lugar, Senhor. Eu quero trabalhar, Senhor, na Tua obra. Eu quero fazer, Senhor, a Tua obra, Senhor. Mas aqui, Senhor, eu não consigo. E durante 10 anos eu orava. Orava pela madrugada, orava de dia, orava de noite. E chegou um tempo na minha vida que o Senhor falou assim para mim: é tempo de eu te moldar. É
tempo de eu trabalhar na tua vida. Descansa em mim, porque vai ter o tempo que eu vou te tirar. E vai ter o tempo que eu vou te levar para outra terra. E essa terra já está preparada, na qual você vai pisar, mas você não vai poder parar a caminhada. Aonde eu te mandar, você vai ter que ir, porque você não tem orado dessa maneira para me fazer na tua vida. Vou eu fazer, mas é necessário passar esse tempo nesse lugar. E eu passei 10 anos na cidade de Itambi, Itaboraí, morando lá. E naqueles 10 anos que eu passei, quando eu entendi que o Senhor começou a moldar a minha vida, que o Senhor estava trabalhando na minha vida, para Ele cumprir em mim o chamado, porque eu ainda não estava preparada para cumprir o chamado que Ele tinha comigo. Eu comecei a entender, eu comecei a descansar nas mãos do Senhor, e comecei a viver um sobrenatural com Deus. Foi o tempo que eu não perdia um círculo de oração na minha igreja. Foi o tempo que eu não perdia uma subida de monte, sol de janeiro de 40 graus. Eu tinha umas 2 amigas de bicicleta, a gente subia o monte, ia para o monte de bicicleta. Sol de janeiro de 40 graus. E quando a gente descia daquele lugar, a gente descia renovada. A gente descia transformada, a gente descia mudada, a gente descia querendo mais e mais e mais e mais de Deus. Mas foram 10 anos de preparação. Quando eu comecei a tomar o gosto de trabalhar na obra do Senhor naquele lugar, quando eu comecei a tomar o gosto, que eu comecei a entender o propósito de Deus, que Deus queria fazer comigo algo naquele lugar, e que só sairia no tempo dele, que eu comecei a amar aquele lugar de uma maneira sobrenatural, que eu comecei a olhar para aquele lugar e ver aquele lugar com outros olhos. Sabe o que aconteceu? O Senhor chegou e falou: acabou o tempo. Levanta o acampamento, porque vou eu te levar para outra terra. E assim foi a chegada na cidade de Rio Bonito. Mas teve 10 anos de preparação lá atrás. Teve 10 anos de moldagem. Teve 10 anos na qual Deus amassou o barro, Deus modelou e Deus colocou da maneira que Ele queria colocar, para poder hoje Ele enviar para onde Ele quiser enviar. Shuricanta lá, baixurianda. Então tem um tempo de preparação. Não antecipa chamado na tua vida. Não toma posicionamento que Deus não mandou. Não brigue por causa de cadeira. Não brigue por causa de cadeira que não é tua. Não tenta tomar a posição daquele que Deus colocou na frente e está colocando você do lado. Se Ele está na frente, você é para ficar do lado, ombro a ombro, mão a mão, pegando na mão e fazendo a obra. Pastor Bruno, nesta tarde o Senhor falava comigo desta maneira: fala para o meu servo que as afrontas têm sido grandes, que a lágrima tem descido pela madrugada, e ele tem perguntado para mim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E o Senhor te manda dizer nesta noite: Ele te colocou neste lugar. Não retroceda por causa de línguas e bocas que se batem, porque poderoso é o Senhor para fechar todas as bocas e travar todas as línguas. Então somente continua no posicionamento que o Senhor tem estado. Críticas vão vir, mas o Senhor manda te dizer nesta noite: Ele está na tua frente como escudo. Eu falava para o Senhor nesta tarde: Senhor, como que eu vou falar isso naquele lugar?
O Senhor falou bem assim comigo. Você falou que queria fazer a minha obra. Você vai dar o recado e só faça aquilo que eu te mandar fazer, porque eu sou contigo. Abachuri canta. Sabe como que Deus falava comigo nesta tarde? Que este lugar tem sido lugar de refúgio. Eu não entendia. E eu falava para o Senhor, por que refúgio? E o Senhor falava, porque eu tenho mandado corações feridos para aquele lugar. Eu tenho mandado corações feridos para aquele lugar. Mas assim como eu chamei Jeremias, tem pessoas dentro desta casa com chamado específico, com chamado para botar a mão, enfermidade ser curada, para botar a mão e vidas ser liberta. Mas o Senhor fala nesta noite, precisa ser moldado. Precisa ser moldado, precisa ser trabalhado ainda nas minhas mãos, porque o tempo quem determina sou eu. Canta, não tenta antecipar aquilo que Deus falou com você que vai fazer na tua vida, mas espera o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o teu e nem o teu é o de Deus. Arabachuri canta. Deus quer cumprir chamado na vida de pessoas neste lugar. Deus está pronto a cumprir chamados. Mas tem pessoas neste lugar que está querendo antecipar aquilo que Deus tem chamado para fazer. E não é o tempo de antecipação. É o tempo de espera. É o tempo de ser moldado. É o tempo de descer à casa do oleiro. É o tempo do oleiro fazer o tratamento que ele quer fazer. É o tempo do oleiro trabalhar. Porque quando você deixar o oleiro trabalhar, o propósito vai se cumprir. Arabachuri canta lá. É tempo. O tempo de espera, ele é doloroso. O tempo de espera traz ansiedade. O tempo de espera muitas das vezes traz tristeza. Por isso que o Senhor chamou Jeremias para descer aquela casa, porque o Senhor queria falar com ele de uma forma especial. O Senhor queria mostrar para ele o trabalhar do oleiro com o vaso, porque daquela maneira que o oleiro estava trabalhando com o vaso, o Senhor ia trabalhar na vida de Jeremias, porque Judá estava esperando Jeremias. Porque se você for lá no verso do capítulo 18, no verso 15 e 17, fala: Judá se desviara das veredas antigas, ou seja, dos caminhos de obediência fiel ao Senhor. Então tinha uma Judá esperando Jeremias. Tinha uma Judá esperando Jeremias para um concerto. Tinha uma Judá esperando Jeremias para ele chegar lá, profetizar e falar que era necessário voltar às origens. E Jeremias se posicionou. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele entendeu o que Deus queria fazer na vida dele. Quando Jeremias chegou e começou a observar o trabalhar do oleiro, ele pôde entender que Deus queria moldá-lo, que Deus queria fazer algo novo na vida dele, porque ele precisava ser profeta de Judá. Arabachuri canta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus quer preparar você para exercer o chamado que ele tem contigo. Sabe por quê? Que muitas das vezes nós estamos convivendo com crentes que estão doentes, com crentes que estão muitas das vezes abatidos, fracos, dizendo que estão sem força para levantar, sem força para buscar o Senhor, sem força para poder até muitas das vezes chegar à casa do Senhor. Sabe por quê?
olhando só a dificuldade. Tem crente que não está parando para pensar, para entender, ouvir, o chamar de Deus, porque muitas das vezes Deus te leva ao deserto, Deus te coloca na prova, porque Ele quer trabalhar, é na prova que Ele trabalha, é na luta que Ele molda você, é na luta que Ele te dá bagagem, é na luta que Ele te dá experiência. Eu vivi uma experiência tremenda com Deus, tem mais ou menos aí uns 2 meses. Depois do carnaval para cá, eu recebi muitos convites para ministrar a palavra do Senhor. O mês de março foi isso daqui, é a honra dele, a glória é para ele. De mim não tem nada, eu não sou nada, sou vaso na mão do oleiro. E o mês todo eu recebendo convite. E quando chegou no mês do meio de março, eu já tinha cumprido mais ou menos 50% dos convites que eu tinha recebido. E no meio do mês de março, na madrugada, eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei que eu estava em um lugar, mas um lugar assim que parecia ser uma casa de praia. Só que eu não via mar, eu não via nada. Mas dava-se que entender no sonho que era uma casa de praia. E tinha vários jovens comigo naquela casa. E naquela casa eu não conseguia ver o rosto dos jovens. Só tinha eu só conseguia ver o rosto da minha filha. Dos outros jovens eu não conseguia. E quando eu saí, naquele sonho, eu saí de dentro da casa e fui para fora, os jovens, eles estavam brincando. Eu não sei como é o nome que se dá, acho que é bate, tipo uma bola de vôlei. Eles batiam um para o outro assim, e eu olhava, mas eu não conseguia ver o rosto de ninguém. E quando eu olhei para a bola, não era uma bola. Era um sapo de mais ou menos 4 quilos. E esse sapo, ele era cinza e preto. E eu olhei para aqueles jovens, eu falava assim, mas isso não é coisa de vocês brincarem. Vocês não podem estar brincando com isso. E os jovens continuavam brincando. E o sapo batia no chão e pulava lá em cima. Ele estava vivo. Ele batia no chão e pulava na mão dos jovens. E os jovens jogavam ele para um lado, jogava para o outro. E eu tornei a falar, parem com isso, isso não é coisa de vocês brincarem. E quando eu falei assim, nenhum deles me deu atenção. E eu fui na mão da minha filha, que não estava na roda brincando. Eu falei, filha, vamos embora desse lugar, que esse lugar não é pra gente. Quando eu virei as costas, o sapo veio nessa parte das minhas costas e bateu com tudo. Eu acordei com o impacto do sapo nas minhas costas. E amanheci sentindo uma dor insuportável nessa área das minhas costas. E a dor durante o dia ela aumentava, e eu com agenda para cumprir. E eu fui orando pela madrugada, jejuando. Chamei uma amiga minha para me ajudar em oração. E ela me ajudando, e a gente orando. Eu consegui cumprir todo o restante do mês de março, das agendas que eu tinha para ministrar. E eu saía de dentro de casa sentindo aquela dor. E ia subir no púlpito para ministrar. Quando eu chegava no púlpito da igreja, eu não sentia nada. Parecia que eu estava anestesiada. E quando eu entrava de novo dentro do meu apartamento, aquela dor voltava de uma maneira sobrenatural. De parar na emergência médica, de fazer fisioterapia, de fazer quiropraxia, e nada passava aquela dor. Eu procurei todos os recursos da terra e buscando ao Senhor. E eu falava para o Senhor, Senhor, até quando eu vou sentir essa dor? Essa dor não passa. Eu vou ministrar a Tua palavra, eu não sinto nada. Quando eu entro dentro de casa, já tem dias, Senhor, que eu não estou indo para o meu trabalho secular. E quando foi uma bela noite, uma bela tarde, eu voltando do meu trabalho, dentro do meu carro, o Senhor falou assim, vai até aquele lugar, pede aquele pastor para ele orar por você. E eu cheguei em casa, tomei um banho, falei, Luiz, vamos lá na igreja do pastor amigo seu, eu quero que ele ore por mim. Porque assim Deus falou comigo. E quando eu cheguei naquela casa, estava oração, sala de oração,
E o pastor chamou mais 2 irmãs para orar por mim. E quando as 2 irmãs vieram, as irmãs de não conheço. Se perguntar quem é, até hoje eu não sei nem quem é, irmãos. Uma das irmãs, quando ela começou a orar, ela falou assim: olha aí, Senhor, quebra essa obra de bruxaria feita por inveja, por olhar maligno, por paralisação, para poder tentar paralisar a tua serva. Quebra agora, Jesus. E quando aquela irmã orou dessa maneira, a dor fez assim, pá, saiu na hora. Nunca mais senti aquela dor. Está fazendo 25 dias. Eu nunca mais pude sentir aquela dor no meu organismo e não vou sentir, porque eu nunca mais, porque o Senhor curou. E quando eu voltei daquele lugar, na madrugada, que eu tenho sempre um propósito de orar na madrugada, quando eu fui orar, eu falei para o Senhor: Senhor, eu busquei tanto o Senhor, eu pedi tanto o Senhor que paralisasse aquela dor, que retirasse aquela dor de mim, porque eu já não estava suportando mais. Por que o Senhor não fez, Pai? Só foi fazer agora, que eu cumpri toda a agenda, que a agenda acabou, que eu cumpri, fui em todos os lugares que o Senhor mandou. Só foi parar agora, Pai. Agora eu estou descansando, não tem um convite, Senhor. Sabe o que o Senhor falou? Eu fiz um teste contigo. Cara, eu só queria saber se no meio da caminhada, você ia parar. Se no meio da caminhada, no meio do chamado, você ia deixar uma dor interromper o propósito que eu tenho contigo. E você tem que entender que é no meu tempo, no meu momento. Mas por você não ter parado o chamado, por você não ter parado a caminhada, eis aí eu operando na tua vida da maneira que eu quero operar. Eu pude viver uma experiência tremenda com Deus naquela madrugada. Então não é a enfermidade que vai te parar, não é a luta que vai te parar, não é a dificuldade que vai te parar, não é nada disso. É tão somente você se levantar e se posicionar. Porque quando nós nos posicionamos, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. E Deus mostrou de uma maneira especial para Jeremias como que o oleiro trabalhava no vaso, como que o oleiro moldava o vaso, dessa tal maneira ele queria moldar Jeremias, para Jeremias cumprir o propósito dentro da cidade de Judá. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Ele pode fazer dentro desta casa o que Ele quiser, o que Ele bem entender. Só basta você se posicionar, se colocar na posição, se colocar na brecha que Ele quer colocar você. Na brecha da oração, na brecha da intercessão, na brecha da busca. Jeremias desceu à casa do oleiro, e ali houve uma preparação, e ele pôde entender que tinha um chamado com ele em Judá, mas primeiro precisava Deus moldar e trabalhar a vida dele. Sabe qual a conclusão que eu tiro dessa mensagem nesta noite? A obediência de Jeremias. De Jeremias, quando Deus fala para ele: levanta, desce, vai até a casa do oleiro. Como tem sido a tua obediência diante do Deus Todo-Poderoso? Como você tem atentado para obedecer ao Deus Todo-Poderoso? Você
imagine se eu parasse a caminhada, no meio de todos aqueles compromissos que eu tinha. Você imagine se eu me prostrasse. Não vou, eu estou passando mal. Precisamos nos levantar. Precisamos nos posicionar diante de Deus. Deus está chamando homens e mulheres para um posicionamento profundo. Sabe o que mais eu tenho visto nesses últimos dias, nessa caminhada minha, que eu tenho rodado a bastante lugares? Sabe o que eu tenho visto? Crente só assim um para o outro. Dá licença, irmão, ora por mim. Ora por mim, porque eu não estou aguentando. Deus te chamou para ser vaso. E vaso ele enche de azeite a hora que ele quer. Se o vaso não tiver rachadura, ele vai ser cheio. Sabe o que me lembra? Aquela viúva, quando perdeu o marido, os filhos credores queriam levar. Ela se lembrou de uma palavra. O marido dela servia ao Deus do profeta Eliseu. Eu vou me levantar, vou até o profeta, porque eu sei que do profeta vai ter uma palavra, e essa palavra vai trazer frutos na minha vida. Posicionamento. E quando ela se posiciona, que ela vai ao profeta, o profeta fala o que para ela? Pega vasos. Vai aos teus vizinhos, busque vasos, leve para dentro da tua casa. E sabe o que também me chama a atenção naquela palavra? Quando o profeta fala para ela, entra e fecha a porta. Fechar a porta das brechas, porta daquilo que não agrada o Senhor, ouvidos que estão sendo emprestados para ouvir aquilo que não vai trazer fruto, para ouvir aquilo que não vai trazer santificação. Fecha a brecha, fecha a porta. Ai, por isso que você encontra pessoas só pedindo oração, dizendo que não está aguentando a caminhada, que não está suportando. E nós que estamos aqui, nós, o ministério dessa igreja, como fica o ministério dessa igreja diante de uma igreja que está só pedindo? Ai, me perdoa, igreja, mas eu vou falar. O Senhor mandou falar, eu vou falar. Sabe o que acontece? Quando você só acha que tem que jorrar do altar, só do altar, é porque muitas das vezes nós estamos doentes sentados aí embaixo. Nós estamos doentes, sentados aí embaixo. A doença tem sido tão forte, ela está vindo com tanta intensidade, que nós estamos nos paralisando e só sabemos falar assim: tem que descer do altar, tem que descer do altar. Mas quando a igreja está em unidade, quando a igreja está de mão dada, quando a igreja está num só propósito, a igreja manda de qualquer lugar do altar e vai descer. A igreja vai mandar e vai descer. Não vai ser necessário só vir do altar. O altar já tem a situação de ter que mandar para a igreja, mas a igreja tem que mandar para cima. Quando ela manda para cima, desce para baixo. Para de cobrar que tem que vir só do altar, tem que vir de mim, de você que está sentado aí embaixo. Canta lá baixuri, anda lá bandara baixou. Rebaixuri canta lá baixuri anda. Rabandara bacassurica. Rabaixuri anda. Moldar de maneira especial para cumprir o chamado.
trabalhar neste lugar. Vasos nesta noite. Deus está moldando vasos nesta noite que estavam trincados, que não falavam mais em línguas, que estavam com o coração angustiado, que entraram nesta casa tristes e abatidos. Mas nesta noite Deus está moldando o vaso e vai encher. Labachurianda, labachuri canta lá. Oh, labachurianda. Ai, bachuri canta, labachurianda lá. Aleluia. Deus marcou esse pedacinho aqui de uma maneira muito especial. Se você soubesse o que Deus tem para trabalhar e fazer nesse pedacinho aqui, você a partir de hoje entrava neste lugar totalmente voltado para a adoração, porque neste lugar vai ter cura, neste lugar vai ter cura, neste lugar vai ter salvação de almas. Rarabachuricanta. Aleluia. Aleluia. Alabachurianda. E assim Deus fez na vida de Jeremias. Preparou ele para cumprir um chamado. E nesta noite, Deus chamou a mim e a você a um posicionamento de chamado. Então se coloca no posicionamento que Ele quer, porque Deus é fiel para cumprir na tua vida. E a minha vida e a tua vida pode se tornar um vaso de honra a partir do momento que você deixar o mestre